Olá, pessoal! Então, hoje finalizamos aí o projeto Juntos Lendo Paulo e Estevão. Nesse momento, nessa parte final da literatura, nós temos uma das partes mais importantes aqui dessa literatura, que é exatamente as epístolas que Paulo vai ditar, Então, as epístolas são as cartas. E de onde vem essa questão das epístolas? Bom, Paulo estava em Corinto. Corinto, lembre-se, é aquela cidade lá que foi retratada no início, onde vivia Abigail. Então, Paulo vai avançando em idade e várias das igrejas que Paulo foi fundando ao longo de suas caminhadas estavam requerendo o amparo de Paulo, a presença de Paulo, só que Paulo não conseguia mais trilhar todas as igrejas que ele havia fundado. E ele chega no momento de desespero, roga aos céus, e Jesus vem até ele e diz: olha, é possível você estar nessas igrejas sem ter que se deslocar até elas. Paulo então começa a escrever aí as suas epístolas, que você vai ver aí na Bíblia Sagrada, as epístolas de Paulo de Tarso, muito famosas e importantes para a evangelização. Vai aqui a nossa dica para que você possa ler as epístolas paulinas, Aqui no livro isso não vai ser descrito não, tá? Vão ser apenas aí mencionadas as epístolas. É importante você ter em mente também que Paulo ditou a maioria das epístolas. Não foi ele que escreveu essas epístolas. Isso fica bem claro aqui, tá bom? Então, Paulo começa a ajudar as igrejas que fundou, através de suas cartas. Ele sai de Corinto, onde ele vai sofrer toda sorte de perseguições, vai ser chicoteado, vai ser preso, e ele vai então para a cidade de Jerusalém. Então Paulo vai para a cidade de Jerusalém, onde ele fica sabendo da importância de suas cartas, através de Simão Pedro. Simão Pedro vai dizer que as pessoas se reúnem para poder esmiuçar as cartas ali de Paulo. Isso está bem claro aqui na página 435 do livro, que compensa a gente ler para você. Olha só, o ex-pescador, quem que é o ex-pescador? É Simão Pedro. Diante do que via, falou a Paulo com entusiasmo das suas epístolas, que se espalhavam por todas as igrejas, lidas com avidez. Profundamente experimentada em problemas de ordem espiritual, alegou a convicção de que aquelas cartas provinham de uma inspiração direta do Mestre Divino. Observação que Paulo de Tarso recebeu comovidíssimo, dada a espontaneidade do companheiro. Além disso, acrescentava Simão prazerosamente: não podia haver elemento educativo de tão elevado alcance quanto aquele. Conhecia cristãos da Palestina que guardavam cópias numerosas da mensagem aos Tessalonicenses. As igrejas de Jope e Antipatris, por exemplo, comentavam as epístolas frase por frase. Olha que importante esse momento do livro. Paulo, que ao longo de toda a sua trajetória, posterior ao deserto de Damasco, ali onde ele vê Jesus, ele vem fazendo a evangelização, ele vem trazendo a boa nova. Agora ele passa a ter uma dimensão maior, na medida em que ele não precisa estar presencialmente em cada localidade. Existiam igrejas longínquas, então ele manda através das cartas. Olha que interessante esse momento da história. Depois de Jerusalém, Paulo vai para Efésio. Ali em Efésio,
mais uma vez, Paulo evangelizando as pessoas, porque não bastava apenas as cartas, ele continuava indo presencialmente também. Então, ele evangelizava, ali ele ficou por 2 anos, e obviamente que ele conseguiu inimigos que não queriam aí essa distribuição do conhecimento da Boa Nova. E geralmente pessoas ligadas a interesses econômicos. No caso de Efésio, foram os ourives, porque eles faziam as estatuetas da deusa Diana, e com a chegada de Paulo e sua evangelização, as pessoas começaram a parar de adquirir essas estatuetas, o que causou problemas econômicos aí para esses ourives. Fizeram toda sorte de bochichos ali, de boatos contra Paulo, e Paulo foi perseguido mais uma vez, né? Então, Paulo consegue evangelizar, mas a perseguição, as admoestações físicas, muitas vezes as prisões, o fazem deixar Efésio, e ele então ruma para Filipos. Em Filipos, Paulo, vindo de Efésio, encontra-se com Lucas, o médico Lucas, que sempre aparece aí na história, né, como aquele amigo, né, aquela voz da razão, aquela pessoa equilibrada e que está sempre próximo a Paulo. E ali em Filipos, ele vai receber um chamado de Tiago. Tiago, que está em Jerusalém, lembra-se? Pois bem, ele vai receber o chamado de Tiago sob a fundamentação de que o Sinédrio, lembra lá, o Sinédrio voltou a perseguir os cristãos lá em Jerusalém, e que essa perseguição estava bem mais aferrada, bem grave, né? Razão pela qual seria interessantíssima a ida de Paulo para Jerusalém. Somente com a ida de Paulo é que o Sinédrio sinalizou o arrefecimento aí dessa perseguição. Paulo não quer ir, Paulo sempre teve aquela dúvida ali com Tiago sempre teve, ele sempre teve aquele papel ali próximo ao Sinédrio, né? Então Paulo fica meio em dúvida, e ele então vai e abre o Evangelho. E no Evangelho está escrito o seguinte, vejam bem, olha só, isso está na página 446. Olha só, no Evangelho, né, leu a advertência das anotações de Levi. Concilia-te depressa com o teu adversário. Concilia-te depressa com o teu adversário. Tá? Então, está em Mateus 5, 25. Então, Paulo diz, olha, o Evangelho está me dizendo que é para eu conciliar com o Sinédrio, então vou a Jerusalém. Ele adormece e tem um sonho com Abigail e Estevão, que vão corroborar que ele realmente deveria ir a Jerusalém. Além disso, eles já começam a falar para ele sobre o seu futuro desencarne. Em Jerusalém, Paulo é recebido por ninguém mais, ninguém menos do que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Olha que emoção de Paulo. Ele é recebido ali por Maria. Lembre-se que toda a trajetória de Paulo se deu do ano 34 até mais ou menos ali ano 66 para 67. Então ele consegue sim ter esse contato com Maria ainda encarnada. Então ele recebe Maria, ele é recebido por Maria ali quando chega a Jerusalém. Em Jerusalém ele tem com Tiago, ele encontra-se com Tiago, Tiago vai dizer a ele que o Sinédrio quer que ele compareça junto a 4 judeus que fizeram o voto de Nazareu, e que ele então se purificasse junto com esses judeus ali, e ele teria que fornecer lá o equivalente a algumas ovelhas. E Paulo diz, olha, você sabe, Tiago, que eu não tenho a menor condição econômica, eu me tornei tecelão, eu larguei toda aquela vida de doutor da lei, eu realmente vivo, tenho a minha subsistência. E Tiago insiste, muitos não, a igreja pagará.
Paulo comparece junto aos 4 judeus lá no Sinédrio, e eles viram que Paulo compareceu, né? Eles quem? O pessoal lá do Sinédrio, e já não estão contentes, porque entenderam que Paulo não iria. E Paulo vai numa demonstração de humildade, e eles então começam a inventar outras situações para que Paulo não fuja da grande reprimenda que eles querem dar a Paulo, né? Então, o que acontece? Eles fazem lá toda sorte de novas acusações, de maneira que a turba e o povo começa a chamá-lo de traidor e começam a apedrejá-lo ali mesmo. É então que os amigos de Paulo, Lucas ali, vão ter com o romano e pede a interferência do romano, dizendo, olha, a coisa não é por aí, como é que vocês vêm aqui para julgar o rapaz? Ele vem aqui e vocês começam, então, isso está fora, o sinédrio está fora do controle. Então, é designado um centurião, o centurião vai junto com a tropa e defende Paulo e leva ele para a prisão Torre Antônia, né? Ele então é encaminhado para Cesareia. Em Cesareia, ele está ali como criminoso, mas a fama de Paulo corre. Paulo interpela um centurião, explica a situação, né? Diz que ele não é criminoso, que ele tem sangue romano, e o centurião então vai explicar ao governador. O governador quer ir ver Paulo. Ele vai ver Paulo no cárcere, lá em Cesareia, e propõe a ele que resolva essa situação, que pague a quem ele tem que pagar, enfim, através de uma corrupção ali, para ele se livrar, que se a coisa acontecesse, se desse aquele jeitinho, né, que o governador propunha para ele liberaria Paulo. E Paulo então disse que não aceitaria fazer esse tipo de coisa. O governador então deixa a causa de Paulo de lado. Quando é a surpresa? Quando a esposa do governador diz assim, não, eu quero falar com Paulo. Ela vai então até Paulo, Paulo começa a falar de Jesus, fala de toda a sua peregrinação evangelizadora, e o governador vai ficando até um tanto quanto preocupado, até que chega num ponto em que Paulo diz o seguinte, página 481, agradeço a delicadeza da vossa declaração e, todavia, senhor governador, ouso encarecer-vos a necessidade de ponderar o assunto, porque quando um homem afirma não aceitar a paternidade do Todo-Poderoso, é que, em regra, se arreceia do julgamento de Deus. Isso aconteceu quando Paulo começou a falar de Jesus e de Deus. O governador, então, quis interromper o assunto, e Paulo, então, disse isso a ele. O governador, então, ele vai ser transferido por outros motivos, e vai assumir um novo governador. Quando assume esse novo governador, né, Paulo estava preso ali, os judeus novamente suscitaram, né, a remoção de Paulo para que eles pudessem julgá-lo. O governador, então, atento ao que acontecia, estava chegando ali, quis entender as razões. Os judeus disseram que queriam crucificar Paulo e fazer com que ele passasse por todo aquele calvário de Jesus. Né? Paulo então disse que não, que como podia ele, né, que era um discípulo de Jesus, passar pelo mesmo calvário. Isso deixou até Paulo indignado, essa tentativa de colocá-lo na mesma situação que Jesus, sendo que Jesus era tão superior a ele. É o que o livro deixa entender, sabe, gente? Então, o que acontece? Paulo diz o seguinte, não, eu não quero ser julgado ali por Jerusalém. Eu quero que me levem ao César. Eu quero que me levem a Roma. Paulo, então, é levado a César através da embarcação. E esse momento é muito emocionante, quando ele está saindo ali da cidade para tomar a embarcação. Crianças
idosos, mendigos choram, querem ver Paulo, né, indo embora. O fim já se aproxima, né, já se aproxima. Então, isso já estava meio que sendo dito para Paulo, né? Lembra que Abigail e Estevão disseram para ele em sonho, né? Então, as pessoas também já meio que sentiam aquilo. E Paulo, então, embarca. Eles estão indo para rumo a Roma e acontece que há um naufrágio. Esse navio, então, naufraga. Paulo vai para uma ilha junto com alguns outros sobreviventes, né? Nessa ilha ele é mordido por uma cobra venenosíssima, mas nada acontece com Paulo. Paulo tem fé de que nada vai acontecer, até porque ele sabe que o fim dele não é aquilo, né? As pessoas ficam esperando ele ter algum sintoma daquele envenenamento, mas não acontece. Isso faz com que as pessoas fiquem extremamente surpresas com esse poder de Paulo. E aí Paulo ajuda ainda um senhor doente ali, e aí essa ajuda faz com que reverbere por toda a ilha esse poder de Paulo. Paulo disse que não era o poder dele, era Jesus que estava curando as pessoas. Isso trouxe todo um frisson ali naquele momento, né? Paulo, então, mais uma vez, através de Jesus, ajuda as pessoas. Uma vez na Itália, Paulo tem a dileta satisfação de saber que sua epístola aos Romanos tem sido estudada ali naquele país. E na Itália, Paulo pede para falar na sinagoga. Ele chega na sinagoga para falar aos de sua raça, e ali ele começa a fazer um lindo discurso, mas que não causa nenhum tipo de atração para a plateia, que vai deixando ali, ele se sente muito mal, eles não dão atenção àquele discurso dele, ele se sente mal ao sair. Ele que tinha aquele gênio mais forte, ele disse, olha, eu não vou falar mais aos da minha raça. E foi quando ele encontra com um senhor judeu que diz a ele, olha, não faça isso, eu gostei tanto do que você falou, se você alterar a cabeça de um, já tá bom como você fez com a minha. Foi então que Paulo fez, ele grafou, e aí ele escreve mesmo a epístola aos Hebreus. Lembra que eu te falei que as outras epístolas eram ditadas por ele, outras pessoas escreviam? A epístola aos Hebreus foi escrita por Paulo. Então ele faz essa epístola importante, vai aí a indicação para a leitura de vocês. Ele chega em Roma, ele está ainda naquela condição de prisioneiro, né? Mas ele vai ser inocentado ali em Roma, em razão das acusações do Sinédrio serem pueris. Pois bem, ele vai solto, mas isso não dura muito tempo, até porque ele fica sabendo que João, importante discípulo, importante para a evangelização aí na Ásia, é preso. E aí Paulo vai tentar resolver para ver se consegue, junto às pessoas que ele conhecia, a liberdade para João. Ele vai na preferida de Nero, né? Sibília Pompeia, e consegue, ela que não tinha muita afeição pelos cristãos, mas por Paulo ela tinha, ela então consegue liberar João. Isso foi no ano de 64. Lembre que a saga de Paulo vai de 34 até 67, tá? 66 para 67. Em 64, então, Paulo consegue que João volte à Ásia para a sua missão evangelizadora. Nesse meio tempo, Nero faz um grande incêndio em Roma, e esse incêndio sai do controle de Nero, e Nero o povo está revoltado, tudo está sendo queimado naquela cidade, e Nero precisa de achar culpados para isso. E nessa época não era muito difícil não, gente, né?
chovia mais forte, a culpa era dos cristãos. Fazia um sol mais forte ali, um calor maior, a culpa era dos cristãos. E Nero foi ao púlpito e estava falando que iria reformular Roma, que aquele incêndio seria restaurado, a cidade seria restaurada, enfim, até que alguém da turma grita morte aos cristãos. É quando Nero, então, fala, pronto, já achei os culpados. E começa uma grande perseguição aos cristãos. Obviamente que Paulo será perseguido e, em razão disso, será preso. Sempre sereno, os cristãos no ato do julgamento sempre serenos, crendo em Jesus Cristo. Isso deixava ali os verdugos, os julgadores, um tanto quanto, desolados, né? Porque viam a serenidade, a fé, a crença daquelas pessoas. E Paulo não foi diferente. Ele ali preso ainda conseguiu com sua verve evangelizadora, com a sua fé evangelizadora, com a sua missão evangelizadora, até no seu último minuto, quando estava sendo já para ir para a pena capital, ainda traz uma boa palavra ao verdugo, né? E então, mas ele não usa isso a seu favor, ele está trazendo a boa nova ao verdugo. Quer dizer, até no último momento, senhores, Paulo evangeliza, traz a boa nova, fala de Jesus. E tanto fica claro que não é para dissuadir o verdugo, que ele diz, olha, cumpra a sua obrigação. Né? E aí o livro nos retrata a morte de Paulo. Né? Paulo desencarna e ele vai no mundo espiritual encontrar-se com sua amada Abigail, com Estevão e com Jesus. Uma parte linda do livro, né? Que faz a gente pensar por toda a caminhada de Paulo, né? Toda a caminhada dele, né? Os açoites que ele sofreu, as reprimendas, as humilhações, né? Mas sempre com serenidade, sempre com Jesus no coração, sempre com a sua missão evangelizadora, atendendo à lei do trabalho, né? O trabalho de trazer a boa nova. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei o livro. Acho que é um livro que a gente fica lembrando ele no dia a dia de nossas vidas, né? E vai aqui a nossa recomendação para que você leia. Vai também meu agradecimento a todos que acompanharam, né, esse projeto juntos lendo Paulo e Estevão. Espero que tenham gostado. Comente conosco aí as suas impressões sobre essa obra. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.